Muito bem, nós vamos entrar agora no último item aqui desse nosso capítulo 14 do livro A Gênese, onde nós estamos estudando sobre os fluidos. Fizemos ali uma viagem, né, por essas orientações de Kardec. Bom dia, Florzinha. Por essas orientações de Kardec a respeito das várias situações que envolvem fluidos, né, desde os fenômenos físicos até as influências espirituais. E faltava apenas um item para a gente poder fechar, porque depois vem algumas explicações que Kardec vai se estendendo até ali por volta do item número 40, que já não vem ao caso para nós, pelo menos por enquanto, porque a gente vai voltar agora para o livro dos médiuns, né? Então a gente vai, bom dia, uma fêmea, então a gente vai retomar esse último item, então, item 20, que fala das influências, né? E depois a gente já passa para o livro dos médiuns. Bom, nós estudamos no último encontro aqui o nosso item de número 19, do 17 até o 19. A gente pega o 19 para retomar o raciocínio e depois já completa com o 20. Kardec diz assim, então, a respeito do pensamento, da intensidade do pensamento, principalmente dentro de uma coletividade, dentro de um grupo, que a intensidade do pensamento é a força dessa união, tem um poder de influência muito poderoso. E ele lembra também a mesma coisa acontece no grupo de encarnados, não apenas entre os desencarnados, porque nós, quando nos juntamos numa determinada reunião com objetivos já determinados, como é o caso de reuniões científicas, reuniões filosóficas, reuniões religiosas, seja lá como for, as pessoas que se encontram ali concentradas criam em torno de si mesmas uma psicosfera bastante homogênea, direcionada àquele propósito, àquele objetivo, seja para o bem, seja para o mal. Porque quando nós falamos de uma reunião religiosa, nós podemos falar, por exemplo, numa reunião onde pessoas que provocam algum tipo de manifestação com uma intenção de tumulto, por exemplo. Acontece, a gente vê muito isso em eventos de esportivos, principalmente entre jogos de futebol, onde as torcidas ali que vão com o objetivo de torcer pelo seu time, mas no meio do evento acaba mudando e cria aquele espírito de animosidade. Nós percebemos ali que aquela intenção de guerrilha, aquela intenção de agressividade, acaba tomando a coletividade. Muitas vezes mesmo uma pessoa que não foi com esse objetivo acaba se envolvendo na situação e criando também um problema diante daquele tumulto todo, né? Então a mesma coisa acontece também em eventos de protestos, como a gente vê pelo mundo afora, protestos econômicos, protestos políticos, e de repente os manifestantes estão ali fazendo aquele barulho todo, aquela agitação toda, de repente a coisa começa a perder o controle e todo mundo sai no quebra-quebra, com xingamentos, com ferimentos, muitas vezes até mortes, tanto nos eventos esportivos como nessas manifestações políticas. Isso porque a reunião dessas pessoas, o seu modo de pensar, a gente imagina apenas que é a atitude, a gente pensa apenas que fisicamente, exteriormente, né, que se percebe essa manifestação, mas infelizmente nós muito pouco conhecemos a respeito das energias mentais que envolvem e contaminam todas as pessoas. Então, quando nós falamos que eu senti aquele impulso, aquele desejo de também me envolver com aquela situação, algumas vezes sou levado por aquela maré mental, aquela maré fluídica, que também me conduz para aquela mesma direção. E eu tenho a opção, naturalmente, de resistir a ela ou não, mas dependendo dos meus valores, dependendo da minha força moral, eu acabo cedendo ou não, né? Bom dia Inês. Bem-vinda, bom dia, Ajuda. Então aqui no item 19, para a gente recapitular, falando sobre essas reuniões, esses fluidos que envolvem essas pessoas, porque como nós comentamos, né, no nosso último encontro, nós falávamos sobre a concentração do pensamento e a carga energética que ele possui. E aí nós trouxemos dois exemplos que são bastante conhecidos
bastante clássicos para todos nós, que é o caso, por exemplo, de hospitais, né? Só recapitulando esse raciocínio, nos hospitais as pessoas que são mais sensíveis sentem ali um certo mal-estar, exatamente porque a concentração mental naquele ambiente vem exatamente do sofrimento. A mesma coisa acontece também em cemitérios, sentem muito isso. E já para o lado positivo, a gente fala, por exemplo, de uma reunião religiosa. Você vai num culto, você vai numa missa, você vai numa palestra espírita, e aí então você se deixa envolver por aqueles fluidos ambientes e se reenergiza, sente aquele prazer, aquela satisfação de estar naquele local. Então tudo ali depende da forma como esses pensamentos se concentram e também da carga que eles concentram. Então coloca para nós aqui que o mesmo ocorre, né, falando sobre essas energias mentais, o mesmo ocorre em uma reunião de encarnados. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. O pensamento, agindo sobre os fluidos, age como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem os pensamentos como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, em realidade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. E aí então fala sobre as sintonias, as frequências, porque no ambiente, no hospital, por exemplo, eu posso estar naquele local com meu pensamento voltado para algo alegre, algo produtivo, algo que seja trazendo, que tenha concentração de uma carga positiva, e por outro lado, no mesmo ambiente, ter pessoas sofrendo. Então ali nós temos energias que se cruzam no ambiente sem necessariamente se misturarem. E aí então nós lembramos sempre que os espíritos nos dizem que, dependendo da nossa forma de pensar, nós vamos então entrar em sintonia com essas energias e vamos então potencializar aquilo que nós já trazemos em nós. Se eu estou feliz e encontro alguém que também se encontra feliz, a gente troca essas nossas experiências, né? Isso nos enriquece cada vez mais. Agora, se eu estou sofrendo, estou numa condição de tristeza, num estado depressivo, e encontro alguém nessa mesma sintonia, seja encarnado, seja desencarnado, a tendência é naturalmente nós nos alimentarmos dessas energias. Eu ofereço aquilo que eu tenho e absorvo aquilo que o outro tem. Isso naturalmente pela sintonia. Agora, a gente lembra sempre que essa nossa capacidade de sintonizar, ela tem que ser feita de uma forma consciente. E isso demanda um conhecimento, demanda uma força mental bastante poderosa, porque nós percebemos que, entrando num ambiente com determinado estado de espírito, nós podemos ser influenciados por forças contrárias, sejam elas positivas, sejam elas negativas, que acaba fazendo com que a gente entre nessa mesma sintonia. Eu chego bem no ambiente, eu chego bem animado, pensando em experiências positivas que eu tenha vivenciado. Aí então eu chego naquele local, começo a conversar com as pessoas, e não apenas as palavras que influenciam, porque a gente lembra que as palavras nada mais são do que a exteriorização do pensamento. Mas mesmo se aquelas pessoas estivessem quietas e eu tivesse determinada sensibilidade, eu poderia entrar em sintonia com ela, e aquele meu bem-estar inicial vai sendo substituído por esse mal-estar. Então nós somos sempre envolvidos por isso tudo, porque há em toda a nossa volta esse fluido, o fluido cósmico universal, que de maior ou menor densidade, de acordo com o ambiente, de acordo com o planeta onde nós nos encontramos. Esse fluido então é apenas assim uma massa invisível em torno de nós, e essa massa então toma as características dessa força mental, porque é ela que dá essa característica. Seria mais ou menos, fazendo ali uma comparação um pouco grosseira, nós podemos imaginar, por exemplo, um ambiente repleto de vapor. Esse vapor então se encontra suspenso no ar, e eu acendo uma lâmpada de determinada cor. E aí nós percebemos que esse vapor acaba tendo uma tonalidade laranja, vermelha, azul, de acordo com a lâmpada que eu acendo. A mesma coisa nós podemos transferir essa analogia para o pensamento, só que o pensamento, em vez de emitir cores, ele emite frequências.
E esse ambiente saturado com esses fluidos acabam então sendo contaminados, tendo as características dessa energia que é irradiada pelo pensamento. Se eu não tivesse ninguém pensando, a energia seria ela por ela mesma. Seria apenas assim aquela massa envolvendo o ambiente, né? Aquele fluido envolvendo o ambiente. Mas a partir do momento em que eu concentro uma força geradora, produtora de algum tipo de energia, essa energia então se irradia. A mesma coisa acontece com relação à nossa mente, né? Porque a mente é uma geradora de energia, ela irradia determinada frequência. Armando colocou, né? Seria esta frequência em forma de ondas elétricas? Grande dúvida. O que os espíritos colocam para nós, Armando, é que nosso pensamento irradia energia. Quando a gente transfere isso para a nossa ciência, e a gente lembra sempre que hoje a neurociência procura fazer um estudo aprofundado a respeito disso, eles falam sobre, por exemplo, a telepatia, falam hoje sobre os equipamentos eletrônicos, ou principalmente, né, os computadores, que podem hoje ser movidos com essa energia mental. Né? Essa energia não é bem definida, né? Ela é uma frequência eletromagnética que os espíritos colocam para nós, já que o nosso cérebro produz energia, e essa é uma comprovação feita pelos equipamentos de eletroencefalografia. Você coloca os eletrodos na sua mente e você percebe que o seu modo de pensar, e isso foi feito em estudo, por exemplo, com pessoas que estão dormindo, pessoas que estão em estado de agitação. Então percebe que a forma, o seu estado mental, o seu estado emocional, interfere nessas ondas eletromagnéticas que acabam sendo transferidos para esses equipamentos. E o que eles estão tentando fazer hoje é fazer com que equipamentos eletrônicos sejam, por exemplo, no caso dos computadores, um mouse que seja movido ou algum tipo de clique que você pode dar na sua tela, seja feita com a força do pensamento. Então eles estão estudando sobre isso. Né? Aí sim, o eletromagnetismo é a forma de energia conhecida, exatamente, né? Exatamente aquilo que nós entendemos hoje. Né? Então temos o eletromagnetismo, que infelizmente não, né? Por enquanto nós ainda trabalhamos com ela através de fios, de cabos, contato da pele, mas ele já começa também a ser percebido pelos equipamentos que podem captar essas ondas. Como eu coloquei para vocês há um tempo atrás, numa das nossas reuniões, a gente falava sobre o estudo da parapsicologia. Aí vocês lembram que eu comentei sobre aqueles estudos que foram feitos na antiga União Soviética, na década de 80? Né? Deixa eu ver aqui. Mas no caso da voz, né, a voz ela já é assim um tipo de energia mais grosseira. E aí fica mais fácil de ser captado. Até porque a voz ela é irradiada, ela é transmitida pelo ar que se encontra aqui à nossa volta, através dessas ondas eletromagnéticas, nessas frequências que são mais grosseiras, enquanto o pensamento também é eletromagnético, mas numa frequência um pouco mais sutil. Então, como eu comentei com vocês, né, os paranormais estudados pela antiga União Soviética e também pelos Estados Unidos, eram submetidos a determinadas experiências, a determinadas situações, para poder comprovar que a força do pensamento era real. E aí então nós percebemos que a telepatia foi comprovada por essas experiências, a telecinesia, que é a movimentação de objeto à distância, também foi comprovado, a impressão do pensamento, como eu comentei com vocês, né, um caso de um garoto japonês que imprimia seu pensamento naqueles filmes de foto polaroid, de revelação instantânea. Então ele concentrava o pensamento dele e saía a imagem que ele pensava transmitida naquele filme. Depois eles revelavam, então ele falava, eu vou imprimir tal coisa. E ele forçava, fazia aquela... Né, é até engraçado porque a gente tem essa ideia de quando você vai se concentrar, a gente faz uma força física. Isso mostra claramente que a gente não consegue ainda dominar o pensamento. Quando eu falar para vocês assim, olha, se concentre naquele ponto, aí quando a gente percebe assim, a gente está fazendo força com a testa, né? Fechando o olho, fazendo força com a testa, como se isso fosse mudar alguma coisa com relação à emissão dessas ondas mentais. Mas então esse garoto dava aquele grito, fazia aquela força toda e imprimia. Então mostra claramente que não é apenas que o pensamento é algo abstrato, o pensamento é energia. E através desses experimentos com esses paranormais, ou mesmo, né, com os próprios médiums também, que os médiums nada mais são do que paranormais, como diz Divaldo Franco, todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium.
Isso porque o médium ele tem a capacidade de interagir com aquelas inteligências extracorpóreas, enquanto que o paranormal lida apenas com essas energias, né? Então mostra claramente que a energia, ela pode ser estudada, ela pode ser observada através desses estudos. E isso foi concentrado na década de 80, final da década de 70, exatamente ali por causa da Guerra Fria, daquelas intenções que nós comentamos, né, de tentar utilizar os paranormais para poder beneficiar esse ou aquele país nessa guerra sutil, nessa guerra oculta, né? O Armando colocou, né, seria as ondas sonoras captadas por um sensor com corda grosseira, né? A gente pode pegar, se você pegar, por exemplo, uma régua e começar a medir as frequências eletromagnéticas, a gente tem ali o som, por exemplo, que se você pegar uma frequência de AM, amplitude modulada, você tem ali 1200 kHz. Quando você vai para o AM, por FM, que são frequência modulada, você já vai para o megahertz. Quando você vai para os celulares, para os fones de micro-ondas, ou até mesmo para os canais de televisão, você já entra nos gigahertz. Então as frequências vão se elevando cada vez mais, quanto mais sutis vão se tornando também. O próprio som, por exemplo, ele se encontra num padrão inferior ao da luz. Então a gente tem ali, nós captamos através do nosso ouvido a luz, mas também temos a energia luminosa. Então nós temos ali, desde dos raios gama, que são os mais avançados, até os raios X, né, que seriam os mais grosseiros. Então, tudo isso é energia. E o pensamento também só que ele trabalha com uma frequência muito mais sutil, que ainda não é possível nós captarmos. Se nós soubéssemos qual é a frequência do pensamento, nós poderíamos criar equipamentos e começar então a ouvir o pensamento das pessoas por essa caixinha. Né? Vamos supor que seja gigahertz, vamos supor que o pensamento seja uma frequência de terahertz, que está acima do gigahertz. Aí eu crio aquele equipamento, crio aquele dial para fazer a sintonização, e aí eu começo então a mexer ali no ponteiro para um lado, para o outro, né? E se for digital, para quem quer ser mais moderno, vai apertando e vai percebendo a frequência subindo ou descendo, e de repente você para e ouve alguém pensando. Ou seja, certamente essas ondas eletromagnéticas existem e são irradiadas. O problema é que nós não conseguimos ainda, não temos tecnologia para poder chegar até elas. Por isso, quando nós conseguirmos também fazer com que os pensamentos sejam captados, esses equipamentos eletrônicos que nós estamos comentando começarão também a funcionar pela força do pensamento. Eu vou conseguir interferir num equipamento pela força do meu pensamento. E agora nós temos um outro detalhe interessante, porque quando a gente fala sobre a transcomunicação instrumental, que é exatamente ali a utilização de equipamentos eletrônicos pelos espíritos, nós lembramos que, se por acaso das experiências que foram feitas, principalmente por esses mais conhecidos, como por exemplo Sônia Rinaldi, que a gente vai estudar sobre ela, tem uma série de gravações de transcomunicação instrumental, um CD produzido por ela, de um livro que ela vendeu. Então eu tenho as gravações, a gente vai ouvir oportunamente quando chegar nesse momento. Tanto ela, como o Clóvis Nunes, que também é um outro espírita bastante estudioso. No caso da Sônia, ela não é espírita, ela é apenas uma pesquisadora. Mas o Clóvis Nunes, ele é espírita e é pesquisador também. Então eles têm gravações feitas em secretárias eletrônicas, feitas em gravadores digitais, feitas em gravadores analógicos, com aquelas fitas cassetes do passado, gravações de fitas de vídeo, de fita de VHS, em que televisores também apresentavam imagens. Então isso mostra que os espíritos estão com a força do pensamento interagindo na frequência eletromagnética. Só que o detalhe é que, para que os espíritos baixem o padrão das ondas mentais a ponto de interferirem nas ondas eletromagnéticas, significa que eles estão ali produzindo um efeito físico. Consequentemente, há a necessidade de um médium de efeito físico que faça a doação de ectoplasma para que eles possam materializar, digamos assim, essas ondas. Então a gente vê que tudo é energia.
A grande questão é em que frequência essas energias estão vibrando, que é exatamente o que a gente não consegue alcançar hoje. Mas através dos estudos da transcomunicação, a gente começa a ter ali informações mais interessantes, começa a ter mais subsídios para fazer uma pesquisa mais profunda a esse respeito. Mas será impossível fazer um estudo da transcomunicação se você não aceita, por exemplo, a existência do espírito. Porque é necessário que haja essa certeza. Ou, no caso da parapsicologia, né, a gente lembra que teve aquele debate entre o nosso bom e velho Padre Quevedo e o Clóvis Nunes, né, o Padre Quevedo na época. Ele era ali digamos assim, um apresentador de um quadro do Fantástico, vocês se lembram? De um quadro que falava sobre paranormalidade. Então, na verdade, ele era como se fosse ali um detetive dos paranormais, né? Para pesquisar as fraudes, para saber o que era legítimo, o que não era, já que ele é considerado um estudioso da parapsicologia. Muito bem. Então, ele tinha ali o seu quadro, onde ele investigava as casas assombradas, investigava fenômenos paranormais e tal, e aí, então, um dos convidados foi exatamente o Clóvis Nunes, que apresentou uma pesquisa sobre transcomunicação instrumental. E o objetivo daquele quadro era exatamente o Padre Quevedo desmascarar o Clóvis Nunes, para mostrar que não existe espírito nenhum falando. O que havia ali nada mais era do que um efeito paranormal, um efeito da mente. E aí então o resultado foi um debate entre eles, e os bastidores dessa discussão, que é bem interessante, porque só foi mostrado naturalmente o quadro editado, né, com aquelas passagens que eram mais interessantes, mas os bastidores daquela entrevista, o Clóvis Nunes postou no YouTube, inclusive vocês podem colocar Padre Quevedo, Clóvis Nunes, e os vídeos vão aparecer. E ali então, no debate que eles tiveram, o Padre Quevedo insistia que aquilo que era captado tanto pela fotografia, como pelas imagens na televisão, como também nas gravações feitas em gravadores comuns, nada mais eram do que o pensamento interferindo nessas frequências. Mas que não havia nada de sobrenatural, nada de espíritos, enquanto que Clóvis Nunes defendia a tese de que eram os espíritos que se comunicavam. E aí então, né, o programa do Padre Quevedo terminou, esse assunto ficou, né, cada um tendo ali a sua tendência, o Padre Quevedo continua defendendo a sua posição, o Clóvis Nunes defendendo a sua, mas o que interessa é, independente se são inteligências extracorpóreas, ou seja, espíritos desencarnados que se comunicaram através dessas frequências, ou foram os próprios encarnados que interferiram com o pensamento nessas frequências, o importante é que houve energia circulando naquele ambiente. Né? Vejo a comunicação através de aparelhos eletrônicos como uma nova versão das mesas girantes, enfim, sem que haja doação na comunicação como simples psicografia, sem que haja doação na comunicação. Armando, um estudo feito pelo Pedro Vieira, ele é engenheiro eletrônico e é um dos frequentadores do Centro Espírita Cristófilos, no Rio de Janeiro. Ele fez um estudo interessante, sem que houvesse doação, né? Ele fez um estudo interessante mostrando exatamente isso, que o fato dos espíritos conseguirem interferir nas ondas eletromagnéticas dos aparelhos eletrônicos, isso é considerado um efeito físico. Para que haja um efeito físico, a gente lembra que há a necessidade do espírito, há a necessidade do médium e há a necessidade dos fluidos. Então é um efeito físico, como acontece, por exemplo, no caso de uma movimentação de objetos. Só que se tornando muito mais simples, porque você não lida com a matéria bruta, você lida com a energia. Então você interferindo nessa energia também é considerado um efeito físico. Tá? Então essa é uma ideia que ela é lógica, eu concordo com ela, vejo dessa forma, porque muitas pessoas tentam essa comunicação e não conseguem. Exatamente porque não há um médium de efeito físico próximo para fazer a doação desse fluido. Ainda que seja assim da forma mais sutil, o fluido na menor quantidade possível, mas há necessidade do fluido. Por isso então a gente lembra sempre que, embora a energia seja mais sutil, ela continua sendo ali uma forma da manifestação desses fluidos.
Tá? Então, como você colocou, né, o próprio Pedro Vieira também falava sobre isso, dizia que a transcomunicação instrumental é de fato a nova versão das mesas girantes. E a pergunta é, o que nós vamos fazer com isso? E o próprio Kardec, né, conversando com os espíritos, e os espíritos falam para nós que a gente vai chegar nesse ponto, que no nosso próximo estudo a gente vai entrar na 4ª parte do Livro dos Espíritos, falando sobre a parte dos sofrimentos, né, das questões morais, nessa última parte, e tem ali uma passagem que a gente fala sobre a perda de entes queridos e o sofrimento que isso provoca. E aí então os espíritos dizem que é legítima a nossa vontade e a possibilidade de nós entrarmos em contato, ou buscarmos pelo menos essa comunicação com os espíritos através da psicografia. Não é um capricho, não é nada. Se existe a possibilidade, nós podemos sim buscar esse contato. E eles lembram sempre que no futuro haverá novas formas de comunicação através de aparelhos que nós criaremos. Então, passado um século e meio, nós temos aí então agora transcomunicação entrando nessa nova fase experimental. Só que muito pouco se fala sobre ela. Aqui em São Paulo, por exemplo, na Fundação Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, nós tivemos há uns 2 anos, eu tive a informação, minha mãe frequentava um grupo de estudos da André Luiz, e eles comentaram nos estudos que eles estavam participando que André Luiz estava criando um núcleo de estudos de transcomunicação. Então era um grupo preparado, utilizando esses instrumentos para poder fazer com que a transcomunicação se desenvolvesse como uma nova técnica de comunicação. E não apenas assim como um objeto de curiosidade, como aconteceu com as mesas girantes naquela época, como aconteceu com as tábuas ouijas, com os pêndulos e tudo mais. Então, aplicando realmente um grupo para se comunicar com os espíritos, para poder colher informações, para receber novas instruções, só que agora através desses equipamentos. Então, nós estamos ainda nessa fase experimental. Já se vão aí 10 anos que essas comunicações se tornaram mais intensas, né, mas muito pouco se produziu com ela. Quer dizer, os centros espíritas ainda estão utilizando os médiums, estão utilizando as mesmas técnicas, o mesmo formato, e não se interessaram com essa nova tecnologia. Agora, por que isso? Né, cada grupo tem ali a sua forma de trabalhar. Será que esses novos fenômenos não estariam acontecendo para que se tenha credibilidade? É uma possibilidade, sim. Né, os espíritos estão aí se manifestando agora de todas as formas, porque quando você fala sobre uma manifestação espiritual, principalmente aquelas manifestações que são captadas por médiums, ela se torna muito subjetiva. Quer dizer, eu tenho que te dizer e você tem que acreditar. Eu digo para você assim, olha, eu vi um espírito, ou então eu ouvi um espírito, eu sonhei com um espírito e acordei com uma sensação de toque na minha pele. Então, se eu contar isso para vocês, vocês vão ter que acreditar naquilo que eu falo. Quando se fala sobre os efeitos físicos, como a própria materialização de espíritos, que são fenômenos raríssimos, isso também poucos grupos presenciaram, mas aí também esses poucos grupos tiveram que relatar e depois as pessoas tiveram que acreditar. Agora, com a transcomunicação, pelo que os espíritos falam, é uma forma de você produzir um efeito físico de um modo mais fácil. Então, certamente seria uma nova forma de comunicação, mas também visando esclarecer as pessoas desse novo meio, desse novo mundo e dessa nova forma de se comunicar com os espíritos. Agora é aquilo que eu estou falando para vocês. É uma novidade? Sim. Isso pode ser útil? Pode. Mas o que nós estamos fazendo exatamente com relação a isso? Quando eu fiz aquela crítica comentando com vocês que infelizmente os grupos espíritas hoje deixaram aquele espírito investigativo que tinha no passado, na época de Kardec para trás, é exatamente essa realidade. A transcomunicação hoje é algo que vem sendo estudado por algumas pessoas, mas o meio espírita propriamente dito não faz absolutamente nada a respeito disso. E nós temos ali uma nova forma, né, de se comunicar com os espíritos, muito mais fácil. Imaginemos, por exemplo, assim, olha, vamos fazer uma reunião com os espíritos. A gente vai, se senta numa sala, coloca uma televisão ali de 50 polegadas, e de repente a gente começa a conversar e aparece ali aquela imagem, mesmo que seja uma imagem distorcida, de um espírito se comunicando com a gente. Olha só que coisa mais maluca. Mas é viável fazer isso. Só que infelizmente os grupos de estudiosos espíritas não estão preocupados em fazer esse tipo de comunicação.
Imagina a gente sentado com o aparelho de som ligado e a gente conversando, então os espíritos falando com a gente através das caixas acústicas, como se estivesse falando através da internet, como por exemplo pelo Skype, por um celular, por um telefone. Então, quer dizer, é viável isso acontecer, só que infelizmente nós não estamos desenvolvendo absolutamente nada a esse respeito. Pelo menos não chega nada para nós assim em termos de informação publicada. Se há isso acontecendo, é em reuniões muito privativas e as informações se encontram restritas. Mas dentro do meio assim sendo divulgado, nada de novo acontece. E infelizmente para todos nós, porque nós que estamos perdendo. Os espíritos estão aí à nossa disposição para conversar, para esclarecer, para orientar. Eles mesmos se colocam assim. Olha, é só vocês perguntarem que a gente fala. Mas a gente assumiu, como a gente colocou aqueles dias, a gente assumiu essa ideia de um aspecto religioso da doutrina espírita e a gente se esqueceu dessa investigação. Então os recursos estão aí, o espiritismo poderia se expandir com muito mais intensidade, agora de uma forma mais concreta, através desses resultados das pesquisas com a transcomunicação, mas ficamos ainda, né, nas leituras dos livros antigos, sem nada evoluir. Né? Vejo que a maioria dos centros se preocupa mais com a parte moral da doutrina espírita e deixam de lado a parte do fenômeno. Né? Porque eles acreditam assim, o argumento que eles utilizam, Armando, é assim: nós não precisamos mais dos fenômenos. Agora a gente tem que estudar a doutrina. Só que eles se esquecem que a doutrina também tem um estudo da parte científica. Então, na verdade, é um comodismo, é uma falta de... Não, você já ouviu? Eu sempre ouço isso. Quando a gente fala assim, poxa vida, mas por que os espíritos não se manifestam mais? Não se manifestam porque não precisam mais de manifestações físicas. Quer dizer, não precisam relativamente, porque a manifestação física ela precisa ser estudada como um novo fenômeno da natureza, não um fenômeno espírita, é um fenômeno da natureza. Quando se estuda, por exemplo, a psicopictografia, que são as pinturas mediúnicas, isso é um fenômeno material, é um fenômeno físico, materializando, físico não, intelectual, né, mas que se manifesta fisicamente, para que pudesse convencer as pessoas. Mas também isso, muito pouco. Quando tem alguma pintura mediúnica, as pessoas se deslumbram com os quadros, mas não se preocupam em estudar aquilo propriamente dito. Então é isso que a gente fala, né? Nós, aqui no Brasil, no Brasil e no mundo de modo geral, nós assumimos essa postura passiva diante da doutrina, sem querer fazer com que ela evolua. E é por isso que eu falo, a gente tem aquela ideia, não, porque Kardec fez tudo no passado, e as pessoas ficam só estudando aquilo que Kardec trouxe, sem estudar as novidades que tem principalmente em termos de fenômenos. Estudar cirurgias espirituais, estudar transcomunicação espiritual, de uma forma assim, realmente com metodologia científica. Isso realmente não acontece. Né? A doutrina espírita não seria o estudo das influências dos espíritos com nós encarnados, né? De todas as formas, né? Essa influência vem de todas as formas. Né? Mas enfim, né? Isso vai, né? Com o tempo isso vai começando a contaminar um pouco mais as pessoas, despertando nelas uma curiosidade maior e aí vai, né? A gente vai aguardando os resultados em torno disso. Né? Mas vocês já viram, por exemplo, algum livro espírita publicado falando de transcomunicação instrumental? Eu nunca vi nenhum. Só vi da Sônia Rinaldi, que não é espírita, mas é uma pesquisadora espiritualista. Mas dentro da doutrina espírita não se publica livro sobre isso. Mas os romances estão vindo aí à leva, análise daquelas histórias do passado estão vindo aí à leva, mas nada de novo sendo produzido. Infelizmente para nós, que perdemos. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá então. Voltando a falar sobre as ondas eletromagnéticas, né? Entretanto, do mesmo modo que há irradiações sonoras harmoniosas ou dissonantes, também existem pensamentos harmônicos e discordantes. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se o conjunto é discordante, a impressão é desagradável. Ora, para isso não é necessário que o pensamento seja formulado por palavras, quer o pensamento se externe ou não. A irradiação fluídica existirá sempre. Basta, porém, que se misturem alguns pensamentos maus para que se produza o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido, ou seja, naquele ambiente úmido,
com uma temperatura agradável, de repente vem aquela passagem de ar gelado, seria mais ou menos como se fosse aquela corrente de pensamento negativo num ambiente positivo. Essa é a causa da satisfação que sentimos numa reunião simpática, animada por pensamentos bons e benévolos. Ela é envolvida por uma salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se dali reconfortável, uma vez que somos impregnados de eflúvios fluídicos salutares. Desse modo, também podemos explicar a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta em um meio antipático, onde pensamentos malévolos provocam como que correntes de ar nauseabundo. O item 20 agora. O item 20, que é para a gente poder finalizar, 20 e 21, para a gente poder finalizar, Kardec diz: o pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que influencia o moral, fato que só o Espiritismo poderia tornar compreensível. O homem sente isso instintivamente, uma vez que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais. Poder-se-ia dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. É que efetivamente o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real dos fluidos espirituais e, por consequência, dos fluidos materiais, de tal maneira que o homem tem necessidade de se retemperar com os eflúvios externos que recebe. Então nós, naturalmente, pelo nosso padrão moral, nós temos uma tendência natural a buscar aquele ambiente que para nós é agradável, que entra em sintonia com a nossa forma de pensar. Então a gente busca sempre aqueles ambientes que para nós podem ser considerados como ambientes salutares, ambientes saudáveis, né? André colocou, né, surrealista, demasiadamente tenebroso, né, porém existiam pessoas que não enxergavam assim, gostavam muito das cores, né, eu pessoalmente acabei doando, sentia-me mal olhando aquele quadro, né? Era um amigo meu que pintava, né, mas acabou morrendo, né? No caso você diz da psicopictografia, André, seria isso? Dos quadros mediúnicos? Só me dá um ok para saber se é raciocínio. Eu acho assim, André, depende da mensagem que o espírito quer passar, né? Porque, embora seja um quadro mediúnico, através da pintura mediúnica, ele não deixa de ser uma obra, né? Algumas vezes você tem assim, alguns quadros que trazem realmente uma carga negativa pelo próprio modo de pensar do pintor. Aqueles quadros abstratos, ou mesmo não sendo abstrato, mas sendo ali um quadro surrealista, ou um quadro mesmo trazendo uma mensagem que é compreensível, mas vai depender do modo como ela pensa, né? Salvador Dalí, por exemplo, tem um quadro que ele traz ali uma tragédia, uma coisa parecida assim, uma coisa horrível. Pega aqueles pintores clássicos do renascentismo, tem aqueles que trazem a imagem do inferno, por exemplo. Pode ser uma obra linda, mas pendura um quadro do inferno no meio da sua sala de jantar para ver o que acontece. Quem vai conseguir digerir aquela comida olhando para um quadro infernal como aquele? Né? Então, na verdade, é a forma como os espíritos se manifestam. Agora, o que a gente vê nos documentários que passam, nas reportagens, nos programas, tem alguns quadros que trazem assim uma paisagem muito suave, muito agradável, muito bonita, né, que vale a pena, né? Então eu acho que talvez você não tenha tido sorte de pegar uma imagem bonita, né, para poder agradar ali o seu ambiente, né? Mas não deixa de ser uma curiosidade. Esses quadros, eles servem muito mais para serem expostos com o objetivo de instruir as pessoas do que necessariamente para ficar exposto na sua casa. Você pode chegar orgulhosamente e dizer assim: ó, esse quadro foi pintado por Van Gogh, olha que bonito, e aquela imagem feia, né? Então é tudo uma questão muito subjetiva, né? E pior assim, né? Tem presentes que você ganha que parece um elefante branco, né? Se te der aquilo de presente, você fala: meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? E você vai ter que deixar pendurado lá, para considerar ali o presente que você recebeu, né? Tinha um que era exatamente um caixão, né? É a mensagem que quer ser passada, né? Eu queria aqui na minha sala, pois é, exatamente, né?
Então tem um pintor, por exemplo, para você ter uma ideia, que ele fez uma pintura com sangue. Né? Ele pegava assim o sangue que ele furava o dedo e fazia assim umas pequenas pinturas, umas pequenas manchas. Aí você passa, né? Você pensa, o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer um quadro daquilo? O que ele quer exatamente passar com aquela mensagem? Então tem ali, né? A arte é arte. A arte nada mais é do que a expressão do pensamento e do sentimento de uma pessoa. Se ele está harmonizado, se ele está bem equilibrado, de bem com a vida e tudo mais, vai ser um quadro que é uma beleza. Agora, se ele está perturbado, se ele dormiu descoberto, se ele brigou com a esposa ou coisa parecida, ele vai pintar um quadro cheio de riscos e rabiscos ali, né? Então, às vezes, os espíritos também eles podem se comunicar, mas o fato dele ser um espírito e estar se comunicando, você não pode tirar dele a sua carga emocional. Não pode tirar dele a sua carga psíquica, que ele vai transmitir aquilo que ele pensa, né? Olá Sandra, olá Discovery, bom dia Júnior, Décio, Fletcher e Suzana. Bom, e o Zeca também, e a Zélia e o João que eu não cumprimentei. Vamos lá. 21. Dirão, sem dúvida, quando se fala sobre essa questão da... não, aqui em cima, deixa eu ver aqui que eu não li ainda. Tá, aqui, ó. Quando se diz que um médico cura um doente por meio de boas palavras, trata-se de uma verdade absoluta, uma vez que o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Essa questão das palavras é muito interessante, que nós temos uma passagem da vivência de Chico Xavier, em que ele, nos seus trabalhos lá em Uberaba, conversando com uma pessoa, ele acabou sendo ofendido. A pessoa começou a xingar, começou a mostrar uma certa insatisfação com alguma coisa que foi pedida para ele, coisa e tal, e essa pessoa saiu assim andando, esbravejando. E nesse momento Emmanuel disse para ele, olha para trás e observe a carga fluídica, a carga energética das palavras daquela pessoa. E aí então Chico relatava que ele via ali cores saindo daquelas palavras, e eram cores escuras, mostrando exatamente ali a carga emocional que ela tinha. Então a gente lembra sempre que você não ofende uma pessoa simplesmente dizendo alguma coisa para você não afeta emocionalmente aquela pessoa dizendo para ela palavras desagradáveis. Muitas vezes só você de estar no mesmo ambiente e aquela pessoa estar com uma postura mental negativa e você tendo sensibilidade, você já se sente mal do lado dela. E a gente percebe isso muito no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, num ambiente hospitalar, que quando chega uma pessoa parece que ela traz com ela uma nuvem negra postada em cima da cabeça dela, de tão negativa que aquela pessoa é. Você está na sua sala de trabalho, de repente chega um colega seu que entrou ali e tal, você fala assim, nossa, essa pessoa parece que trouxe aqui uma sombra para o ambiente, né? A gente não vê a hora que ele vai embora, e quando ele vai embora o ambiente muda, as pessoas ficam mais à vontade. E não é apenas uma antipatia, é realmente uma carga energética, e isso pode ser mostrado que tem pessoas que você nem conhece, que se encontram no mesmo ambiente que você, e você sente mal do lado dela. Então as palavras, na verdade, elas apenas externam aquilo que você sente. Para nós que não temos tanta sensibilidade, naturalmente precisamos, né, de uma postura física, de uma palavra, para poder sentir alguma coisa, mas para as pessoas mais sensíveis, a pessoa em silêncio já consegue transmitir ali a sua mensagem. Dirão sem dúvida, continua Kardec, é possível evitar-se pessoas sabidamente mal intencionadas. Mas como agir a influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e se insinuam por toda parte sem serem vistos? Aí Kardec lembra, né, que quando você vê uma pessoa que aparentemente traz uma impressão desagradável pelo seu modo de vestir, pela sua aparência, ou pelas suas atitudes, né? Que atitudes seriam essas? Aquela atitude de um olhar desagradável, aquelas caras e bocas que costumam fazer quando não concordam com alguma coisa. Imagina você vai numa loja comprar alguma coisa, aí você pede alguma coisa, depois você pede outra, o vendedor se cansa de você e faz aquela cara de desagrado. Aquilo de imediato já tira o prazer de você comprar alguma coisa. Então precisa daquela exteriorização do seu modo de pensar. Desculpem, do seu modo de pensar, porque do contrário ele vai ficar ali dando aquele sorriso por fora, mas por dentro
carregando, né, trazendo aquela carga negativa. Para as pessoas, mais uma vez, que são mais sensíveis, percebem isso, mesmo que a pessoa esteja sorrindo. Mas para nós, que não temos essa sensibilidade, a maioria das pessoas, nós podemos então perceber pelas atitudes daquela pessoa. Aquela baforada que ela dá, aquela bufada que ela dá do seu lado, aquela estalada, né, que você está falando, ela fica... Pronto, já estragou. Né? Na época em que eu era militar, nós aprendemos que esse tipo de atitude é uma insubordinação se você faz isso para um superior. Ou seja, é uma forma de você mostrar um desagrado. Mas como lidar com isso no mundo invisível? Quando nós estamos aqui à nossa volta, sendo rodeado por espíritos que estão ali nos passando. Né? Pois é, mas eu lembro até hoje, Florzinha, na aula de instrução militar, da parte de hierarquia principalmente, o sargento na época que era o nosso instrutor, ele deu exatamente esse exemplo. Se por acaso um superior pede para você fazer uma carta, aí você faz uma carta e leva para ele de volta, e ele fala que não gostou, e você bota a mão na cintura, levanta a sobrancelha e dá aquela estalada, você já está sendo passivo de punição, pelo fato de insubordinação. Né? Pois é, no nosso caso era o R-Conte, né? Que era da Força Aérea, né? Mas era exatamente ali, né, o regulamento de continência. Então, isso é uma manifestação de um desagrado que você tem. Né? Mas quando a gente fala do mundo espiritual, você não percebe essas manifestações físicas. Você simplesmente sente aquilo que está sendo manifestado. Mas para sentir isso, você tem que ter sensibilidade. Mas e se você não tiver? Você deixa de ser influenciado por isso? Não, pelo contrário. Essa influência sutil, é silenciosa, ela é invisível para todos nós, mas que na verdade muda o nosso modo de pensar, muda o nosso modo de sentir. O Júnior colocou, tem pessoas que são negativas, mesmo não querendo. Né? Júnior, porque você não é negativo porque você deseja. Na verdade, são as experiências que você vivencia que faz com que você se torne mais ou menos animado, mais ou menos depressivo, mais ou menos otimista. Às vezes você é uma pessoa, eu por exemplo, sou uma pessoa otimista por natureza, mas há momentos em que você é influenciado por circunstâncias, por problemas, em que não tem ânimo que consiga resistir àquilo. Um problema que te aborrece, que te entristece, uma doença que você está passando, uma dificuldade que você enfrenta. Isso é natural. Então quando você passa por uma situação assim, você não quer ficar, mas as circunstâncias te levam a mudar o ânimo. E manter essa força positiva, como os espíritos colocam, não perca o ânimo, seja otimista, tenha fé, tenha esperança, é exatamente para levantar aqui o nosso astral, para não nos deixarmos levar por essas situações difíceis que nós enfrentamos, por essas provas, por essas expiações, por esses conflitos que nós enfrentamos. Então você não é assim porque você quer, mas quanto menos resistência você tem, mais influenciável você se torna. E aí então tem aquelas pessoas que são um poço de pessimismo. E elas são assim porque não tiveram resistência para resistir a isso. Às vezes tem pessoas que telefonam para você, que quando você pega o telefone ela só fala de problema, mas ela já foi uma pessoa sorridente. Já foi uma pessoa feliz, que teve ali, vivenciou bons momentos, teve boas experiências, mas chega uma hora que a gente não consegue suportar o peso. E o que a gente faz então? Fala assim, não aguento mais, vou chorar mesmo, vou me entristecer, eu não consigo mais. As pessoas não resistem. Então não é por intenção, mas por circunstâncias. Né? Agora, quando você fala sobre a questão do egoísmo, de certa forma até pessoas que alimentam uma certa psicopatias, né? Psicopatas, psicopata não é necessariamente a pessoa que comete um crime. Psicopata é uma pessoa que traz características da sua personalidade que pode levá-la a determinados tipos de atitudes. Essas pessoas sentem prazer, por exemplo, de se sentirem as mais importantes, de se sentirem as detentoras de todas as verdades, de acharem que todos devem servi-la e tudo mais. Então isso oferece para elas algum tipo de prazer, algum tipo de emoção agradável, que ela continua praticando isso. Mas certamente ser negativo e ser pessimista não é da natureza humana. Quando isso acontece é porque nós estamos passando, como diz Joana de Ângeles, por doenças da alma.
As doenças da alma vêm exatamente em virtude dessa falta de resistência moral. Vamos lá, bom dia Regina, bom dia Antônio. Então como é que a gente vai lidar com essa influência exterior? Na questão 459 do Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui para ter certeza. Está aqui, ó, 459. Kardec perguntou aos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, que trata da intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo, lá no segundo item, influência oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Questão 459, a clássica, uma das mais clássicas perguntas do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Quando nós falamos sobre essas influências, naturalmente nós falamos das positivas e negativas. Não falamos apenas dos obsessores, dos espíritos perturbados, nós falamos de qualquer espírito. Eu posso estar, por exemplo, com a intenção de fazer alguma coisa ruim, que vai me provocar algum tipo de sofrimento e também gerar algum sofrimento em alguma pessoa, e vem ali um amigo espiritual e coloca a mão no meu ombro e diz assim, não faça isso. Aí então eu dou aquela chacoalhada na cabeça e falo, mas estou pensando besteira, eu não vou fazer isso não. Vira as costas e foi embora. Aí esse espírito só dá aquele sorrisinho do lado e diz assim, que bom que você me ouviu. Em compensação nós temos aquele outro que fala assim, olha, faz isso sim que vai dar certo. Aí a gente dá aquela esfregadinha na mão e fala, é agora, vou fazer isso mesmo. Aí os espíritos dão aquele sorrisinho sarcástico dizendo, tá vendo como é fácil? Então nós temos ali a influência de várias frentes, daquelas que são mais positivas, daquelas que são mais negativas, e nós somos mais influenciados com aquelas com as quais nós nos sintonizamos, nós nos afinizamos. Se eu tenho tendência a ser uma pessoa produtiva, os espíritos que vão me estimular a isso são aqueles que estão mais próximos. Se eu sou um indivíduo que tem uma tendência negativa, destrutiva, terei à minha disposição aqueles espíritos que se afinizam também com esse tipo de atitude. E quando eles falam que muitas vezes são eles que nos dirigem, né, bom dia, Rô, nós falamos sobre nos dirigir em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, em termos de ações, em termos de emoções, em termos de palavras. Às vezes eu estou pensando em alguma coisa que é influência de alguém e na verdade ele está dirigindo o meu pensamento. Então ele pode me dirigir de diversas formas. Ele pode dirigir, por exemplo, o meu sentimento. Eu estou me sentindo depressivo, me sentindo agressivo, me sentindo oprimido de alguma forma, e eles estão dirigindo o meu modo de sentir. Às vezes eu começo a falar coisas no calor de uma discussão, começo a agredir, começo a falar isso, falar aquilo tudo, e de repente eu me arrependo e digo assim, não devia ter dito aquilo. Só que na verdade esse eu não devia ter dito isso, esses dizeres que acabaram escapando, vieram muitas vezes de estímulos que os espíritos me provocaram. Então por isso que mostra que eles nos influenciam no silêncio e na invisibilidade do mundo espiritual, e nós aceitamos ou não essa sintonia, aceitamos ou não essa influência. E aqui então continuam os espíritos para nós. Kardec perguntou, né, como lidar com eles? O meio é muito simples, porque depende da vontade do próprio homem, que traz consigo o antídoto necessário. Os fluidos se unem pela semelhança de suas naturezas. Os fluidos dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. O que se faz quando o ar está viciado? Ele é saneado, depurado, destrói-se o foco dos miasmas, expelindo os fluidos malsãos através de correntes de ar puros mais fortes. Portanto, à invasão de maus fluidos é preciso opor os bons fluidos, e como cada um de nós tem no seu perispírito uma fonte permanente de fluidos, todos trazem um remédio em si mesmos,
Trata-se apenas de purificar essa fonte e lhe dar qualidades tais que sejam um repulsor para as más influências, ao invés de uma força atrativa. O perispírito, então, é uma couraça que deve receber de nós a melhor têmpera possível. Ora, como as qualidades do perispírito estão relacionadas com as da alma, é necessário trabalhar para melhorá-la, uma vez que são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. As moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruam-se esses focos e as moscas desaparecerão. Os maus espíritos, da mesma forma, vão para onde o mal os atrai. Eliminando-se o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. Aliás, na verdade, quando a gente fala dos bons espíritos encarnados ou desencarnados, eles trazem em si mesmos uma força geradora de energia positiva tão poderosa que é como se fossem luzes que irradiam de seus corpos físicos ou perispirituais, que por onde andam vão clareando aquelas sombras. E nessas sombras tem aqueles espíritos que ficam se escondendo porque as luzes acabam queimando suas peles. Como aquilo que a gente vê nos filmes, Vampiros que fogem da luz do sol. Os espíritos que fogem da luz. E nesse caso, uma luz moral muito poderosa. Então, na verdade, por mais que eles tentem influenciar essas pessoas, eles não conseguem. Qual é a estratégia, então? Você afetar as pessoas mais frágeis que estão próximas. Então, se por acaso eu estou na minha casa com meu espírito, espiritualmente, não meu espírito, mas eu espiritualmente bem equilibrado, emocionalmente bem estruturado, e os espíritos não conseguem me influenciar, o que eles fazem? Começam a afetar as pessoas próximas, criando discussões, criando desavenças, e isso, por tabela, acaba gerando um desequilíbrio em mim, porque eu vejo essas discussões e elas me desagradam. Então, na verdade, essa é a estratégia. Se você não consegue afetar aquela pessoa, afete as pessoas que estão próximas. É muito mais fácil. E esses vampiros são chamados de cascões, Então, pois é, André. Então, nós temos ali situações interessantes a esse respeito. Mas, nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec foi conversando, como distinguir os pensamentos, como lidar, por que isso é permitido e tudo mais. Na questão 469, tem uma pergunta de Kardec que diz respeito a isso de uma forma bastante direta. Kardec pergunta por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos. A resposta: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa orientação aqui dos espíritos, naturalmente, ela pode ser desenvolvida em alta profundidade, porque nós sabemos que a condição moral de um indivíduo já é o suficiente para que nós evitemos ou quebremos qualquer tipo de conexão com os espíritos inferiores. Mas e nós, que nos encontramos ainda numa condição de espíritos aprendizes, que temos ali as nossas oscilações de humor, que temos as nossas fragilidades morais? Então, os espíritos recomendam exatamente nessa primeira frase: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Porque se eu sou um espírito já num padrão elevado de desenvolvimento moral, eu naturalmente vou fazer o bem em todas as minhas atitudes e sempre terei essa confiança bem solidificada dentro de mim. Mas e se eu sou um espírito comum? Então eu não vou fazer automaticamente o bem. Eu preciso fazer o bem como se fosse um exercício. Eu preciso praticar o bem.
eu preciso encontrar oportunidades de exercitar esse bem, eu preciso ter essa perspicácia de perceber uma situação que não será produtiva nem para mim, nem para as pessoas à minha volta. Preciso exercitar a minha fé através do estudo, não apenas através de uma crença cega, mas através de uma crença raciocinada, onde eu começo a ter a convicção da existência do mundo espiritual, dessa proteção, da existência de Deus, inclusive, através do estudo, através da análise das mensagens, através das orientações, das explicações que nós recebemos. Então nós estamos ali nessa fase de aprendizado em que nós não sabemos determinados comportamentos, nós não temos essa sabedoria. E principalmente, né, Sandra, essa questão da disciplina. Quer dizer, eu não sei fazer, mas eu posso fazer e eu tenho que exercitar isso da melhor forma. Como nós colocamos aqui várias vezes, o atleta, para chegar num nível de alto rendimento, ele depende de uma vivência em torno daquele esporte que ele pratica. Então ele tem que controlar os seus hábitos alimentares, controlar os seus hábitos de exercício, o seu sono, o seu lazer. Então ele precisa modificar completamente a sua forma de viver para poder se dedicar realmente àquela prática para alcançar um nível mais elevado. Então ele precisou reformular. Um jovem, por exemplo, ele não nasce atleta, ele se torna um atleta. Ele pode nascer com aptidões para, mas se ele não exercitar essas aptidões, isso vai morrer com ele. Porque simplesmente ele não teve oportunidade de colocar isso em prática. Então, nessa época de Olimpíada que a gente vivenciou recentemente, a gente pode imaginar quais foram os sacrifícios, quais foram as dificuldades enfrentadas por cada atleta que compareceu a essas atividades, àquelas competições, para poder chegar nesse nível. A gente vê, né, nos nossos atletas aqui no Brasil, a dedicação que eles tiveram, o apoio que eles precisavam ter, os sofrimentos que cada um relata das suas próprias experiências para poder chegar naquele nível. Quando a gente muda isso, dessa questão esportiva para a questão moral, ela não é diferente. Eu tenho também que renunciar, eu tenho que disciplinar cada situação da minha vida, eu tenho que disciplinar as minhas amizades, porque não adianta eu querer ter uma prática elevada moralmente no meu dia a dia, se eu ando com companhias que sempre me influenciam negativamente. Não adianta eu querer me divertir em ambientes que são problemáticos, que são insalubres, se eu quero ter uma atitude nobre. Não, eu quero me concentrar, eu não quero ter tristeza, eu quero controlar os meus maus hábitos, eu não quero ficar alimentando dentro de mim essas tendências negativas, mas aí todo fim de semana eu vou para balada, onde eu vou encontrar gente, cada um querendo se divertir do seu próprio modo, cada um usando as armas que possui, cada um fazendo aquilo que tem, um usando a astúcia, o outro usando a maldade, o outro usando a sensualidade, o outro se deixando levar pelas viciações, e eu querendo ser um indivíduo equilibrado. Como eu posso fazer isso? A menos que eu tenha uma força moral muito grande para resistir a tudo isso, eu ainda tenho que me perguntar, para que isso? A gente lembra daquela passagem do Chico, quando ele foi levado pelo pai dele num prostíbulo, quando ele morava lá em São Leopoldo, porque já era um garoto, né, era uma tendência naquela época, né, os pais, com aquele pensamento machista, tinha que levar o filho, quando atingisse determinado período da sua adolescência, que ele teria que ser levado a um prostíbulo para perder a virgindade. Então, naquela época, os pais levavam os próprios filhos para poder fazer isso, e era uma satisfação enorme, né? Os pais ficavam orgulhosos, muitas vezes até as mães ficavam orgulhosas, afinal de contas, agora meu filho agora é um homem. E aí, então, Chico não vivenciou uma experiência diferente dessa. Só que quando ele chegou nesse prostíbulo, depois de um tempo, as moças estavam em volta chorando e rezando com ele. Exatamente porque ele via no sofrimento delas aquele tipo de vida que elas levavam. Porque havia certamente ali os momentos de prazer que talvez elas sentissem pela forma de vida, mas certamente também havia ali os momentos de frustrações, de humilhações, de dificuldades enormes. E aí então ele chegando com a sua força moral, de repente estava todo mundo rezando com ele, dentro de um prostíbulo.
Então, quer dizer, a menos que nós tenhamos uma força moral dessa intensidade, dessa solidez, é melhor a gente não se expor. Então a gente tem que disciplinar em todas as questões, quer dizer, o modo como eu trabalho, trabalhar de um modo honesto, de um modo equilibrado, o ambiente que eu frequento, um ambiente salutar, que possa me proporcionar realmente um ganho de qualidade moral, as companhias que possam também contribuir para que eu possa me desenvolver melhor. Não adianta eu querer viver diferente. Claro que eu não preciso me fechar dentro de uma clausura, que eu preciso me fechar dentro de um centro espírita, de uma igreja, para poder viver isso. Não é isso. Esses ambientes servem para me recarregar. Mas a minha vida tem que ser ali uma vida normal. Dentro dessa normalidade eu tenho que colocar em prática esse conhecimento. Então, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. É a orientação que os Espíritos dão para nós que estamos aqui nessa fase de aprendizado. O Espiritismo não proíbe absolutamente nada para todos nós. Nós temos aquelas religiões que são mais radicais, que dizem que você não pode ter televisão em casa porque televisão te influencia negativamente, que você não pode ouvir rádio, que você não pode ouvir música, que você não pode sair para isso ou para aquele lugar porque tudo é proibido para você porque é um pecado. Essa ideia do pecado ela foi abolida com a doutrina espírita porque ela não traz a questão da proibição, mas ela traz principalmente a solidez da educação. E essa educação vem exatamente através do conhecimento, da disciplina, do equilíbrio das ações, do equilíbrio dos pensamentos, do trabalho edificante. Quando se fala que fora da caridade não há salvação, você não vai se salvar por fazer caridade, mas é pela transformação que a caridade vai proporcionar em você. Quando nós praticamos um ato de caridade, nós desenvolvemos em nós a capacidade de doação, a capacidade de amar o próximo, a capacidade da indulgência, de não julgá-lo pelas suas dificuldades. Então, na verdade, não é assim, você faz a caridade e ganha um carimbinho, pronto, você fez a primeira caridade do dia. De repente, quando passa um tempo, você está cheio de carteirinhas com carimbo. Não são esses carimbos que vão fazer a diferença, mas é o efeito que esse tipo de ação, que esse tipo de atitude provocou em você. É essa mudança que vai fazer a diferença. Então, a vigilância no falar, a vigilância no agir, a disciplina mental, a atitude produtiva, isso tudo naturalmente vai provocar em nós uma transformação que, usando aquela analogia que a gente fala daquela luz interior que tem dentro de nós, que hoje nós irradiamos luzes com várias cores e naturalmente tendo ali uma tendência maior para aquelas cores mais escuras, exatamente pelo nosso modo de sentir, nosso modo de pensar. Então nós irradiamos essas cores escuras, essas cores mais agressivas, porque os nossos sentimentos ainda são assim. Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai se transformando, essas luzes vão se clareando cada vez mais, se tornando mais vibrantes, se tornando mais brilhantes, e a gente nem se dá conta disso. Então a gente olha, se vê como um espírito mais luminoso, fazendo com que aquela luz interior brilhe cada vez mais, e a gente fala assim, poxa vida, mas o que aconteceu para essa luz se transformar? Aí a gente começa a olhar o nosso histórico de vida e começa a perceber que os caminhos que nós percorremos foram caminhos diferentes, caminhos mais saudáveis. Então eu não tenho que combater os espíritos inferiores utilizando uma lança e um escudo para enfrentá-los. Basta apenas que eu me transforme, que naturalmente eu já vou criar em torno de mim essa proteção. O que acontece com os espíritos mais elevados, aqueles que brilham no escuro, espantando aqueles espíritos inferiores. Né? Eu acho, Sandra, que a gente começa a analisar que a vida não é tão difícil. Somos nós que complicamos a vida porque nós não entendemos o seu mecanismo. Dá a impressão de que a gente tem que fazer sacrifícios absurdos, de que a gente tem que utilizar atitudes radicais. Não, tudo é com equilíbrio. Como dizem os médicos, os nutricionistas, você não tem que fazer uma atitude radical para poder emagrecer. Basta você educar os seus hábitos. Se alimente corretamente nas várias fases do dia, utilize moderação naquilo que você come, faça restrições para aqueles alimentos que te fazem mal. Você não precisa fazer uma dieta de comer pão e água durante o dia, comer apenas legumes e esquecer do resto dos nutrientes. Basta apenas que você eduque o seu hábito alimentar, para que você tenha uma dieta saudável, para que você tenha uma vida feliz, porque quem come mal é uma pessoa mal-humorada, tenhamos certeza disso.
Eu me lembro na década de 70, no início da década de 70, final da década de 60 do século passado, quando a seleção brasileira de futebol começou a disputar aqueles campeonatos onde ela foi campeã, bicampeã, tricampeã e coisa e tal. Um detalhe interessante que chamou a atenção da comissão técnica da seleção foi submeter os atletas a exames dentários, porque eles perceberam que dor de dente provocava um desempenho inferior nos atletas. Aí eles começaram a fazer um tratamento dentário e eles jogavam com mais felicidade, sem dor de dente, sem incômodos e tudo mais. Os nutricionistas percebem a mesma coisa. Se você não pode comer aquilo que você gosta, se você tem que se afastar, comer só comida ruim, porque chega uma hora que fica comida enjoativa, você naturalmente transfere isso para o seu humor também. Ficar comendo só legume cozido o dia inteiro, e você não pode comer ali uma coisa que você gosta, e é para você também, Waterfall. Você não pode comer aquilo que você gosta, você não pode comer um pedacinho de chocolate, não pode comer uma pizza de vez em quando, não pode comer aquele pudinzinho de leite também que você adora. Fica só comendo legumes sem sal, tomando água, fazendo não sei o quê. Haja humor para poder aguentar tudo isso, né? A mesma coisa acontece também com relação às nossas ações morais. Uma pessoa feliz é uma pessoa que está de bem com a vida. Basta apenas que a gente saiba disciplinar as nossas ações. Ambientes, companhias, atitudes, ser influenciado por leituras agradáveis, por filmes agradáveis, por programas agradáveis, músicas agradáveis. A gente tem que começar a mudar um pouco esses nossos hábitos. É como se fosse uma criança, né? Eu estou usando muitas analogias para poder explicar isso, que fica mais fácil. Mas uma criança que não tem uma educação alimentar adequada, que não conseguiu educar o seu paladar, é uma criança que não vai crescer um adulto que saiba comer bem. É uma criança que só come porcaria, uma criança que só come aquilo que gosta, não come aquilo que é saudável. Uma criança que não come salada, uma criança que não come legume. E fica o tempo todo tomando remédio. Porque quando era, naquela sua fase inicial, ele não foi educado o seu paladar para as coisas saudáveis. Só para comer porcaria, porque ela tem que comer alguma coisa. Então, que pelo menos ela coma qualquer porcaria. Assim somos nós. Nós aceitamos qualquer porcaria para nossa satisfação e agora é hora de começar a modificar as nossas formas de lazer, as nossas formas de sentir prazer. É tudo muito simples, somos nós que complicamos. Somos nós que não aprendemos ainda a viver. E é necessário aprender a viver de uma forma saudável. Bom, gente, fechando por aqui então. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Concluímos aqui o livro dos médiuns. A partir de agora, vem aqui a explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais, do livro A Gênese, desculpem. Mas a gente não vai entrar nesse ponto, né? A gente deixa oportunamente, quando a gente fizer o estudo do livro A Gênese, quando e se nós fizermos o estudo do livro A Gênese, a gente vai mais profundamente. Mas eu queria trazer para vocês uma base da questão dos fluidos, dos fenômenos, das influências, e isso vai ser muito importante, que não apenas vai trazer informações fundamentais para o estudo do laboratório do mundo visível, como também vai trazer para nós sobre a questão das obsessões, sobre a questão da mediunidade, de um modo geral, das psicografias, das psicofonias e tudo mais. Então, tendo essa base, a gente vai conseguir se desenvolver melhor. Então, fechando por aqui o nosso trabalho, mais uma vez aqui eu rogo, né, agradeço a alguém que puder fazer aqui um encerramento para nós, tiver liberado, tiver disposto a colaborar com a gente, eu deixo aqui à disposição. Alguém pode fazer para nós aqui a nossa prece?